Irmãos, vamos ler com a ajuda de Deus no livro dos Salmos e leremos o Salmo 139. Salmo 139. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar as extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste os meus rins, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos! Quão grandes são a soma deles! Se as contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que te aborrecem, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti? Aborreço-os com ódio completo. Tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Queridos irmãos e irmãs, este salmo é um salmo de Davi. E Davi, irmãos, tanto o seu reinado, como também, irmãos, muitas coisas que escreveu, prefiguravam, prenunciavam Jesus Cristo.
Tanto que o Senhor Jesus foi chamado filho de Davi, pois o reino eterno, irmãos, Deus havia dito que viria pela linhagem de Abraão, Judá, passaria por Davi e, portanto, no Novo Testamento nós vemos que Jesus em muitos lugares foi chamado Jesus, filho de Davi. E neste salmo, irmãos, o Espírito Santo inspirou Davi a se lembrar da grandeza de Deus, podemos dizer aqui, irmãos, a presença dele em todos os lugares, portanto, a onipresença, que não é bíblico esse termo, mas é implícito, é claro, irmãos, que Deus está dentro de cada um de nós, Deus está aqui conosco, mas também está onde a Irmandade está agora, está noutra nação, está em toda a terra, está em todo o universo. Então Ele tem a sua presença que ocupa os céus e a terra, e também o seu poder. Ele é plenipotente, onipotente, e é ciente de tudo o que acontece. E só Deus poderia ter esses atributos tão grandiosos e tão importantes. E Davi compara, irmãos, o seu início, a sua formação no ventre da sua mãe. E ele dizia: eu era ainda informe, nem tinha começado a tomar forma. E todo ser vivo, seja animal ou vegetal, começa realmente, irmãos, com a fecundação ou a fusão de duas células, uma de origem materna, outra de origem paterna. E é ainda invisível, olho nu, precisaria de aparelhos que aumentam para ver o início da formação de um novo ser humano ou um animalzinho, seja qual for, mas aqui Davi fala dele. Portanto, é da formação de um ser humano, como também todos nós fomos formados desta maneira. E ele então, falando da onipresença de Deus, ele diz: como que eu vou fugir de ti? Como que eu me escondo da tua presença e da tua face? Onde eu for, tu lá está, tua mão me alcança em qualquer lugar. Se eu tomasse as asas da alva, quer dizer, do amanhecer do dia, ele imaginou, irmãos, o aparente ciclo ou movimento que a gente percebe do sol nascendo, meio-dia, e se pondo no entardecer. Falou: se eu fizesse esse voo aparente do sol, claro, porém, irmão, para quem está relativo aqui num ponto da face da terra, é isso que vemos. E ele imaginou: se eu tivesse a capacidade de ir onde o sol se põe, do outro lado do oceano, lá também tu estás. Se eu for no reino da morte, no céu, tua mão me alcança. Para onde vou? Irmão, nem Davi, nem você, nem eu, nem ninguém pode fugir da presença do Deus que nós servimos. Por isso, Irmandade, vamos servir a Deus com pureza, com integridade de coração, com sinceridade, irmãos. Não sermos somente crentes e comportamento de crente dentro da casa de oração ou na presença de outros. O marido seja crente na presença da sua esposa e na ausência. Os filhos sejam crentes, tanto os pais estando perto ou não, porque da presença de Deus ninguém escapa, ninguém se esconde,
Ninguém foge, glória ao nome do Senhor. E é com Ele, foi Ele que nos chamou, e com Ele que nós vamos prestar contas. Então, vamos fazer o que Davi fez. Senhor, sonda-me. A sonda é penetrar fundo. Quando Davi falou, sonda-me, Senhor, ele estava dizendo, pode buscar no fundo da minha mente algum rancor, alguma inveja, algum ciúme, mas também a minha pureza, a minha sinceridade. Sonda o meu coração. Pode, Senhor, me sondar, porque eu reconheço que eu sou uma criatura totalmente dependente do Criador. Glória ao nome do Senhor. E ele faz, portanto, irmão, essa reflexão de que Deus já o conhecia antes dele ter consciência de ser alguém. Porque Deus já via ele ainda como um embriãozinho, como as primeiras células que se reproduzem, irmãos, ainda na fase de mórula, de blástula, as fases embrionárias, não é, irmão, do crescimento de um novo ser no ventre materno. E Davi dizia, Senhor, meus ossos, quando começaram a formar, não estavam ocultos a Ti. Eu fui formado, os meus tecidos, epitelial, muscular, sanguíneo, enfim, todos os tecidos do corpo humano, eu fui entretecido no ventre da minha mãe, como no escuro da profundeza da terra, mas diante dos teus olhos, tu já me vias, glória ao nome do Senhor. Os teus olhos já me viam meu corpo ainda sem forma. Irmão, nada é oculto a Deus. E eu sei que no teu livro da vida, irmão, no teu livro, todas essas coisas iam sendo escritas, iam sendo dia a dia formada. Irmão, a questão da diferenciação celular ainda hoje, no século 21, em 2026, ainda, irmãos, os grandes estudiosos, embriologistas, geneticistas e biólogos de um modo geral, ainda não sabem como ocorre a diferenciação celular. A multiplicação, todos sabem, meia célula do pai, meia célula da mãe, forma a primeira célula chamada ovo. E logo começa a multiplicação. Aquela uma vira duas, 4, 8, 16, 32, 64, 128 e vai num crescente geométrico. O que não se sabe é como aquela primeira célula tinha toda a informação para formar o tecido ósseo, por exemplo, o esqueleto. Onde estava? Como é que estava? Era uma célula só. Como estava a ordem para formar fígado? Onde estava a ordem para formar pâncreas, pulmão, pele? O maior órgão do nosso corpo humano é a pele, que ela cobre nós por fora, toda a superfície do cabelo, da cabeça à planta dos pés, e também por dentro, irmão. Todos os nossos tubos, seja respiratório, digestivo, intestino, tudo é revestido de pele por dentro e por fora também. Como é que isso aí foi dado ordem, cada coisa foi no seu lugar? O aparelho visual, o globo ocular e todo o complexo de enxergar, de ver cores, ver forma. Irmão, eu li um depoimento de um médico, um cientista coreano, que era ateu, mas ele estudou muito, ele se especializou na parte oftalmológica, e vendo a precisão do que é o órgão da visão, o que é o fenômeno de enxergar, ele se tornou crente em Deus, glória ao nome do Senhor, porque ele chegou à conclusão que sem admitir Deus é impossível, porque é uma perfeição. Mas, irmão, até hoje não se sabe como é que daquela primeira célula tinha toda a ordem de formar, irmão, o aparelho visual, o aparelho respiratório, cérebro, sangue, osso, unha, cabelo,
tudo diferente uma coisa da outra. Davi meditou em tudo isso, irmão. Nem tudo que ele meditou era possível escrever, mas o que ele escreveu aqui dá a entender toda essa profundidade, onde ele disse: Senhor, tu me viste ainda informe, meu corpo não tinha começado a formar, tu já sabias como eu ia ser, tu já conhecia, no teu livro dia a dia era anotado sobre a minha pessoa. Senhor meu Deus, quão preciosos são os teus pensamentos, quão grandes são a soma deles, Senhor, e quão preciosos são, ó Deus, os teus pensamentos. Se eu contasse, seriam mais do que o número dos grãos de areia na praia. Quando acordo, ainda estou contigo. Irmãos, esta preciosidade deste mistério que ocorreu com cada um de nós, cada irmão, cada irmã, é um exemplo único no mundo, não no mundo de hoje só. Não existe outra criatura com as tuas características, nem hoje entre os 8 bilhões de habitantes da Terra, e nem das gerações passadas, que segundo cálculos passa de 100 bilhões que já viveram na Terra. Não houve ninguém igual a você, você é única, eu sou único. O irmão é único, irmão. Foi Deus, o Criador, que planejou isto. Mas tem uma obra pessoal, individual e única, que é a obra da salvação. Aquilo que acontece, ou aconteceu com nossa mãe, mas acontece nas irmãs que são mães aqui, aconteceu no interior de cada uma que gerou. Acontece no interior de todos nós, irmão. Espiritualmente falando, a cada dia, Cristo está sendo formado no interior de cada um de nós. A pessoa de Cristo está crescendo em ti, irmão. A salvação, a eternidade, Ele é Pai da eternidade. A eternidade está se formando em ti, irmã. E cada dia isto é anotado, e Deus já sabe quando chegaremos à estatura do varão perfeito, terminaremos esta vida e saltaremos para a vida eterna. Então, irmãos, que Deus nos ajude, assim como uma mãe é preocupada, é cuidadosa, estando esperando um bebê, não come qualquer coisa, não bebe determinadas coisas, evita ela às vezes poderia ter sido até uma atleta de salto e de corrida e tudo mais. Não, mas agora eu vou me preservar, porque dentro de mim está gerando um filho. Irmão, o crente tem uma vida eterna formando dentro dele. Preserva-te, irmão. Preserva-te, servo de Deus. Preserva-te para que não ocorra um acidente espiritual, uma interrupção nesse crescimento, um problema espiritual. Que o Senhor nos ajude. Então, irmãos, Davi, tendo pensado, meditado, e o Espírito Santo revelado isto, veio uma revolta nele. Os irmãos perceberam que é um salmo tão bonito, e vem falando coisa gloriosa. De repente, Davi fala assim, o verso 18, ele está terminando toda essa beleza, ele diz assim: ah, Senhor, se eu fosse contar todo o teu poder, teus pensamentos, tuas ordens, tuas providências, seriam tantos e grandiosa a soma deles. Se eu contasse, seria mais do que areia. Quando eu acordo, ainda estou contigo. Porque, irmão, também o Senhor nos guardar. O sono é a imagem da morte, irmão. E uma pessoa dormiu, muitos não acordam. Mas aquele que acordou é porque o plano de Deus continua com ele por mais um tempo. Então é um milagre que é recorrente. A cada manhã que acordamos, o milagre se renovou. Por isso Deus renova as suas misericórdias a cada manhã. Glória ao nome do Senhor. E ele termina isso tão lindo com essas palavras: quando eu acordo, ainda estou contigo. No verso seguinte, 19: ó Deus, tu matarás de certo o ímpio,
Apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade e tomam o nome de Deus em vão. Eu aborreço vocês. Senhor, eu aborreço o ímpio. Aqueles que te aborrecem, eu também aborreço. E não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti. Claro que eu me aflijo. Eu os aborreço com ódio completo, tenho-os por meus inimigos. Por que essa mudança, irmão? Quando ele viu a grandeza de Deus, a misericórdia de Deus, e que a formação da eternidade seria semelhante à formação de uma criança, de um novo ser no ventre materno, no interior, a formação da salvação ocorreria com a vinda de Cristo. Ele viu tanta grandeza, misericórdia de Deus, poder de Deus, que ele falou: quem não acredita nisto, quem brinca com Deus, quem toma o nome de Deus em vão, é meu inimigo. Aborrece a Deus, aborrece a mim também. E ele então profere esses versos de uma dureza com o que rejeita a grandeza da misericórdia de Deus. Mas de repente ele lembra que ele também é humano, que ele também é homem. Quem sabe ele lembrou de algum erro que ele fez também. Então ele cai em si, se humilha. E os 2 últimos versos, ele fala de novo com humildade. Ele começa com uma beleza poética, profunda, profética e de grandeza mesmo. Passa por um momento que ele fica enraivecido contra o ímpio e ele cai em si. Também sou humano, também posso errar. Também pode ser que tem coisa dentro de mim que nem eu vi e Deus não se agrada. Então ele se humilha e diz: Senhor Deus, sonda-me, conhece o meu coração, o meu íntimo, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, Senhor, alguma coisa que não te agrada, e me perdoa, e me tome pela mão, e me guie para o caminho eterno. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, é a palavra nesta tarde. Servo de Deus, serva de Deus, lembra da grandeza do teu Criador, lembra da grandeza do plano de salvação que está acontecendo dentro de cada um de nós, como acontece para nascer uma nova criatura no ventre materno. E lembra-te que tu és humano, você é uma simples mulher mortal, o irmão e eu somos homens mortais, mas dentro de nós tem toda essa grandeza. E se tiver alguma coisa que não é boa, vamos nos humilhar perante o nosso Criador. Senhor, alguma coisa que não te agrada, limpa-me e dá-me a tua mão, Senhor, me conduz para o caminho da eternidade. E o Senhor cumprirá o teu pedido e cumprirá esta palavra na tua vida. É o que Deus nos manda. Deus seja louvado. Virá o